Eu ainda tô, sabe, sem conseguir entrar no... Sabe aquele motor de Fusca, Sérgio, que fica fora de tempo? Eu ainda tô meio fora de tempo com a história dessa criança. Mas repara bem, enquanto a nossa equipe com a Lamara Barros acompanhava o caso desse bebê de 9 meses desnutrido, já em estado de inanição, vítima de maus tratos lá no Novais, repara a história. Uma outra história brota. Olha que triste coincidência. Nasce assim diante dos nossos olhos e a gente fica sem acreditar que outro caso esteja acontecendo. No hospital da criança do Valentina, a gente descobre mais um caso de abandono. Olha a história. Desta vez, um bebê de 11 meses é internado em estado grave com problemas respiratórios. Ok. Cadê a mãe do menino? Cadê a mãe da criança? O bebezinho está internado, estado grave, problemas respiratórios. A primeira coisa que a gente faz é procurar a mãe, né? Mamãe, como é que está o menino? A criança foi abandonada no hospital. Abandonada no hospital. Sem visita, sem carinho, sem um amparo, sem um toque, sem pegar no colo. Como se fosse um pedaço de carne podre lá no hospital. Gente, são duas histórias com crianças diferentes, com o mesmo contexto, relatos de cortar o coração. Lamara Barros, eu vou chamar você mais uma vez ao vivo. Como se não bastasse um caso, a gente se depara com outro caso agora de uma criança de 11 meses abandonada no hospital. Ô Lamara, por que é que essa mulher abandonou essa criança no hospital? Tu tem a resposta, Lamara? Então, Fábio, eu não tenho essa resposta, eu não sei o que está acontecendo, né, com essas mães, porque olha só, no momento em que a nossa equipe estava aqui aguardando pela conselheira Thaisa, que a gente conversou agora há pouco ao vivo, né, chegou um outro carro do Conselho Tutelar, mas era um homem, era um conselheiro, e a nossa equipe abordou, ele disse, não, o caso que eu vim acompanhar aqui é de um garoto de 11 meses, que chegou aqui no hospital, eu estou bem na frente aqui do hospital infantil do Valentina, né? Chegou em estado com quadro respiratório gravíssimo, desde o dia 5 de março. E segundo informações da administração aqui do hospital, foi a própria mãe que trouxe o bebê, mas simplesmente abandonou aqui. E o quadro de saúde dele continua grave, né? Porém estável. O Conselho Tutelar esteve aqui, está acompanhando, inclusive procurando por algum familiar e até agora não obtiveram êxito nessa busca e não encontraram nenhum familiar ou nenhum conhecido, né? Até porque eles querem saber a procedência da família dessa criança, querem ter acesso à mãe para saber se existe algum tipo de problema mental, o que está acontecendo, como que é a vida social dessa família, né? Então eles estão em busca, mas a princípio isso se trata de um crime, né? Violação ao direito. E o Conselho Tutelar tem as medidas a serem tomadas, né? E a gente ouviu, inclusive, esse conselheiro que está acompanhando esse caso em especial, que é o conselheiro tutelar Iago Emanuel. Ele explica com mais detalhes sobre essa situação e o que cabe ao Conselho Tutelar fazer nesse momento diante dessa situação. Vamos ouvi-lo. Essa criança de 11 meses, ela deu entrada aqui no Hospital Municipal do Valentina com um quadro respiratório grave inicialmente, foi prontamente atendida e hoje está fazendo nesse exato momento 24 horas que essa criança está desacompanhada. No momento a responsabilidade de acompanhar todos os procedimentos é do hospital e o Conselho Tutelar está fazendo esse monitoramento desde a sua entrada no dia 5 de março até o dia de hoje. Bem. O estado clínico atual dela? Então, o estado clínico atual é um estado clínico grave. Então, a criança se encontra em estado clínico grave. Já tentamos diversas vezes contato com os familiares sem sucesso. Quando encontrado, quais são os procedimentos com a família? Assim que a gente encontra, localiza a família, a gente informa que ela deve, algum responsável deve vir ao hospital acompanhar a criança. Após isso, a gente notifica, comparece ao conselho, aplica termo de advertência. Então, é feito todo o procedimento administrativo também. Até porque deixar uma criança desacompanhada no hospital é uma violação de direito. E violação de direito, o Conselho Tutelar tem por obrigação em aplicar as medidas cabíveis.
Olha só lembrando, Fábio, que no momento que o Conselho Tutelar esteve aqui, né, e que foi em busca dos familiares, porque conseguiram o endereço, a nossa equipe acompanhou tudo, foi atrás também, mas a gente não filmou, não trouxe isso por uma questão de segurança mesmo e até para ajudar aí na questão do trabalho do Conselho Tutelar. Agora só nos resta, né, pedir em oração para que essas crianças tenham um excelente destino e que tenham uma vida próspera, uma vida feliz, apesar que esse comecinho da vida delas tem sido tão traumático, né, Fábio? Nos resta agora pedir pelo futuro delas. Volto com você. Olha, Lamara, se esse mundo velho fosse um ônibus, hoje eu pedia para descer. Hoje eu puxava a cordinha, sabe? Pedia parada, disse, motorista, debreia aí, barra aí, dá um freio aí que hoje eu quero descer. Não quero ficar não dentro desse ônibus não. Que mundo cão é esse, gente? Que mundo perverso é esse? Como é que em 36 minutos, porque agora 18 horas mais 36 minutos, como é que em 36 minutos eu consigo mostrar pra gente tanta maldade impressa em duas histórias? Uma criança agonizando, desnutrida em cima de uma cama, porque a mãe trancou 9 meses a criança lá, sem dar vacina, sem dar comida. E agora a Lamara dizendo que outra criança de 11 meses está internada em estado gravíssimo. Ei, e não tem ninguém para sequer perguntar como a criança está. Rapaz, eu vou dar mais uma vez meu exemplo. Eu, como pai, minha criança doente, eu fico sentado na porta do hospital. Eu fico sentado, se tiver numa sala internada, eu fico sentado no chão, 24 horas, se possível. Ô, Fábio, não sei se você me ouve ainda. Oi, Lamara, pode falar. Você tocou no assunto aí, né? Você dizendo que se o seu filho estivesse no hospital, você estaria aí na frente desesperado. E eu ia falar justamente isso, acabei esquecendo. É um tanto contraditório, né? A gente acabou de noticiar aqui 2 crianças, as 2 sofreram abandono, né? E a outra maus tratos. Enquanto há pouco tempo eu entrei lá na recepção para falar com o pessoal do serviço social. E tantos pais, tantas mães chorando ali ao ver o filho doente no colo, outras pedindo agilidade no atendimento, que a febre do meu filho não passa, enfim, né? A gente vê os pais aqui dentro em tamanho desespero, querendo a restauração da saúde dos seus filhos. Né? Então, assim, por uma parte ali até me confortou quando eu entrei, entre aspas, né? Porque, olha, aqui os pais estão preocupados, querendo a melhora dos filhos, enquanto, infelizmente, tem essas 2 lá dentro, que uma sofreu maus tratos e a outra abandono, né? Rapaz, uma criança com febre, uma criança com febre, eu fico desesperado. Me tá com febre, eu fico em um estado de pânico, querendo que resolva rápido. Eita, Lamara, eu não sei não, viu?